Eu consegui na parte da manhã conversar com algumas pessoas ligadas à direção do Internacional a respeito dos reforços para 2024, as possibilidades de anúncio e como o Inter enxerga o mercado de transferências com relação a Jean Lucas, Robert Renan e até mesmo a possibilidade, de Bahia e o empresário estarem pressionando a respeito dos negócios com o Colorado. E também, dia 8 de janeiro, a posse da nova gestão colorada, mas também dos vice-presidentes. E aí eu tenho mais ou menos como vai ficar a nominata da nova direção do Internacional para 2024, 25 e 26. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e, entender o que está acontecendo lá nos bastidores, nos corredores do Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, porque daí quando tem vídeo novo, estoura no teu celular e aí a gente pega, e obviamente entende mais tudo que está acontecendo lá na nossa casa, lá no Beira-Rio, beleza? Eu vou começar falando rapidinho sobre a gestão, sobre a nova gestão do Internacional, porque continua o presidente Alessandro Barcelos, mas tem outros pares agora, o mandatário colorado, nos próximos 3 anos. Então, assim, todo mundo votou, na questão do Conselho de Gestão, elegeram inclusive o Alessandro Barcelos, do Academia Colorada, mais o Ivandro Morbach, que é do povo do clube, o Dalton Schmidt Jr., que também é do Academia, o Miguel Danino, que é do I9, e o Vitor Grunberg, que era do Convergência, o que é, melhor dizendo, do Convergência. Então, esse é o Conselho de Gestão. Só que agora, cara, tem as vice-presidências, das áreas do clube. E aí tá mais ou menos definido. O que vai acontecer? Ainda tem reuniões essa semana para definir, porque no dia 8 de janeiro agora, sem ser essa segunda que vem, a outra, se toma então a posse, os 150 conselheiros que foram eleitos ali também na eleição, na questão aquela que a gente sempre fala, da renovação das cadeiras do Parlamento Colorado. E agora, então, os vice-presidentes ainda estão para ser definidos. Mas está mais ou menos assim, A administração é para ficar entre o Convergência Colorada e o I9, tá? E deve ser o Cauê Vieira, o vice-presidente de administração. O Cauê que já foi vice de relacionamento social esse ano agora, Finanças deve ficar com o Leandro Bergman, do Academia Colorada. Inclusive, lá na eleição mesmo, o presidente, em um determinado momento, na live que a gente fez lá, com a Voz do Gigante, ele chegou a mostrar o Leandro Bergman, dizendo, esse cara aqui vai ser o responsável por um Inter diferente, tal, em termos de finanças, O Leandro Bergman, então, como vice de finanças. O vice-jurídico ainda está em dúvida. Hoje é o Guilherme Malê. Não tem, até daqui a pouco tem a possibilidade dele continuar, mas a ideia é que fique também entre o I9 e o Convergência Colorada. O marketing e a comunicação vão ser desmembrados novamente, porque agora estava igual, marketing e mídia juntos, e aí agora eles vão dividir, O marketing, que é, no caso, questão de patrocínios, de questão de licenciamento e tudo mais, uma coisa, E a comunicação, que daí entra redes sociais, que entra as questões noticiosas do clube, site, as jornadas e tudo mais, iria para a comunicação. E até para a forma também com que o clube se comunicaria com a torcida. A comunicação deve ficar com o povo do clube. E a tendência é que o Ricardo Panella seja o vice de comunicação. Já o marketing ficaria com a academia, seria o Nelson Pires, que já foi presidente, também vice-presidente de marketing na gestão do Marcelo Medeiros, tá? Aí tem o planejamento, que vai ficar entre o I9 e o Convergência Colorada, ainda não tem bem um nome. Os novos negócios devem ficar com o Dani Dubin, que era um vice-presidente eleito, agora na última gestão, e pertence ao I9 Inter.
O Patrimônio e o Parque Gigante vão ficar juntas. As duas vice-presidências que antes, na primeira gestão do Alessandro Barcelos, eram separadas, vão ficar juntas agora, tá? E aí o Patrimônio vai ficar com o Gabriel Nunes, do Povo do Clube. Tá? E o Relacionamento Social também com o Povo do Clube. Aí tendo o nome da Letícia Vieira de Jesus como principal aí possibilidade. Eu estou falando os nomes, tá? Mas é muito porque está sendo ventilado. Pode mudar? Claro que pode mudar. Tá? Mas os nomes ventilados que eu falei para vocês aqui nesse conteúdo são os mais próximos aí de assumir. O Gabriel, por exemplo, é um player novo, né? Até se tu for olhar dentro do conceito de gestão do Inter, né? O Gabriel, ele é dono ali do 1909, o bar ali da frente do Beira-Rio e tal. Enfim, é um player interessante dentro até do povo do clube, né? Novas lideranças que foram surgindo e tudo mais. Eu quero falar com vocês agora então sobre Jean Lucas, tá? Porque assim, muito se fala na Bahia que o Jean Lucas está contratado pelo Grupo City, que está tudo definido e tal, e o Inter diz que não é bem assim. Tá? O Inter ainda não saiu da parada por o Jean Lucas, ainda que tenha a notícia lá na Bahia de que o Grupo City vai comprar o Jean Lucas por 3,5 milhões de euros para o Santos e vai assumir a dívida de 3 milhões de euros que o Santos tem com o Mônaco, além, claro, né, de pegar o jogador e dar os 800 mil reais que ele ganha por mês, ainda assim, dentro do Beira-Rio se fala que, olha, não entra nessa, porque o jogador já tinha falado conosco, já tinha gostado do projeto do Kudê, já estava interessado em jogar aqui, e nós também estamos com essa barganha. Então pode ter a questão de pagar, daqui a pouco a gente paga também. Então, assim, ó, não deem Jean Lucas como descartado, tá? Mas o bastidor em cima é que o Inter daqui a pouco pode botar um dinheiro em cima para contratar o jogador, assumir de repente a dívida no Mônaco e assim vai. Outra, o Inter entende, eu já falei isso aqui em outros conteúdos, o Inter entende que o Jean Lucas com o Kudê vai voar. Então seria sim um pedido do técnico Eduardo Kudê a respeito, então, para ser o primeiro volante ali, já que nós perdemos o Johnny, já está até anunciado pelo Real Betis, tá? Eu sei que ele não é bem um primeiro volante, mas jogaria ali junto, tanto de segundo quanto primeiro, com o Arangues e tal, o Bruno Henrique e outros mais, tá? O Inter, por que o Inter não anunciou ninguém ainda, tá? O Inter está alinhavando essas questões contratuais, e já falei ontem também, né? Tem a questão das pausas dos campeonatos e nos centros em que o Inter está disputando, tá? O Inter quer anunciar, se o Jean der certo, tá? Então vai ter mais o volante, tá? Mas o Inter vai anunciar até o dia 8 2 atacantes. Aqui a gente pode pegar o Borré como talvez o principal candidato e um extrema, é um atacante centralizado mais um extrema, um zagueiro, que eu acredito que seja o Robert Renan, em cima do noticiário que a gente está falando, eu já vou falar sobre o Robert Renan, e um meia. Esse meia é o mais difícil, que eu estou tentando há semanas. Até um abraço para o Saci Arerê aí, que me citou no Twitter esses dias, dizendo, né, que eu estou falando há semanas mesmo do meia. E tá dificílimo conseguir informações, seja com pessoas próximas ao Beira-Rio, próximas à direção, com um trânsito no vestiário, tá tenso o negócio. Mas já me garantiram, então, essas 4 posições, mais então seria o Jean Lucas, seriam a quinta. O Robert Renan é o seguinte, tá? O Robert Renan é o seguinte, o Inter não teme perder o jogador. A não ser, claro, né, que o Corinthians vai lá e bote um dinheiro, ou que outro jogador venha, outro clube vá lá e bote dinheiro para tirar. E vai quase impossível, porque tem a sanção econômica do Zenit, tá? Mas tá tudo certo. Me disseram assim, é 99% nosso, Ernest, porque só se o cara roer a corda, já tá fechado, já tá alinhavado, salário, tempo de contrato. O que tá pegando? Porque olha só, o Thiago Stormovski, espero que eu tenha falado certo o sobrenome, e o Lucas Fontes. O Thiago Stormovski, ele era do Revista Colorada, saiu, montou um canal próprio também, se eu não me engano está na Rádio Galera. O Lucas Fontes é do canal do Baldaço. Eles têm informação de que o empresário do jogador teria dito assim, o Inter está demorando demais, a vida tem que seguir.
O Inter não trocou os documentos que precisa ainda. A gente está na expectativa do Inter, está tudo pelo Inter. Se não fosse o Inter, nós já tínhamos assinado. E o Inter diz que, na verdade, isso é uma pressão do próprio empresário em cima, né, de que já está tudo certo do lado do Robert Renan e ele vai lá e bota mais uma pilha para, de repente, mudar o negócio, ou daqui a pouco muda uma comissão, ou daqui a pouco alguma outra questão de bastidor que, de repente, possa vir a surgir. Mas também o que se sabe é que o Inter estava pressionando, não é nem pressionando, mas o Inter estava fazendo um negócio interessante para o meio do ano. O meio do ano, quando o jogador poderia sim sair por conta de alguma proposta da Rússia. E aí o Inter estava organizando direitinho esse trâmite aí, daqui a pouco com uma taxa de vitrine, daqui a pouco até mesmo com uma possibilidade de comprar uma parte. Eu já ouvi, por exemplo, que o Inter poderia comprar 10% do Robert Renan. 10% do Robert Renan hoje, por exemplo, se fosse pegar o valor que o West Ham estava querendo pagar para o Zenit, daria 2 milhões e meio de euros. Isso dá em quase 10 ou 11 milhões de reais. Ou seja, seria um investimento, né? Não pegaria só por empréstimo, pegaria um empréstimo comprando uma parte para investir lá na frente. Ou seja, isso aí também é um complicador ou também um agente importante dentro da negociação como um todo. Beleza? Cara, é o que eu consegui na parte da manhã para vocês aí. Eu sei que tá tarde até, né? O vídeo, eu sempre largo o vídeo ali por volta das 10h30 e tal, mas foi bem tenso aí para conseguir conversar com pessoas que dessem a oportunidade de trazer informações para vocês, beleza? A gente vai falando, te inscreve, ativa a notificação, deixa teu like, compartilha para o maior número de colorados que ajuda pra caramba o meu trabalho, beleza? A gente tá junto. Forte abraço. Tchau.